Será que você está se contentando com menos do que merece? Menos reconhecimento, menos retorno, menos troca justa. E isso não tem a ver com ingratidão. Tem a ver com dignidade. Fica comigo. Hoje essa reprogramação mental vai te ajudar a sair logo cedo da energia de vítima e a começar o dia a partir de um lugar interno mais firme, mais inteiro, mais próspero. Agora, antes de qualquer entendimento, solte os ombros. Relaxa o rosto, deixa a respiração desacelerar sozinha. Você não precisa fazer nada agora, só permitir que o corpo chegue. Quando você para de aceitar migalhas por dentro, o dia muda. As escolhas ficam mais claras, as respostas chegam diferentes e você para de se colocar sempre em segundo lugar. O que quase ninguém percebe é que a energia de vítima não começa nas situações difíceis. Ela começa quando você se adapta demais para não perder. Fica comigo, porque quando você entende o que te mantém nesse lugar, algo se realinha por dentro e a prosperidade começa a ter espaço para circular. Talvez você reconheça isso em uma situação simples do dia a dia. Você aceita algo que não é bem o que queria. Fica em silêncio, se adapta, não porque concorda, mas porque acha mais fácil do que explicar, mais fácil do que sustentar um limite, mais fácil do que correr o risco de perder. E aos poucos, isso vai virando um lugar conhecido. O erro fatal não é aceitar migalhas uma vez. O erro fatal é se acostumar com esse lugar por dentro. Porque quando você se acostuma, o corpo aprende que pedir pouco é mais seguro. E não, isso não é falta de fé. Não é falta de gratidão e não é humildade. É um mecanismo automático de proteção. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que o corpo cria esse mecanismo. Porque quando você entende isso logo cedo, fica muito mais fácil sair desse lugar ao longo do dia. Agora imagina a sua energia como um espaço interno. Quando você se adapta demais, esse espaço começa a diminuir. Não de uma vez, aos poucos. É como se a cada vez que você aceita menos do que merece, é como se o corpo desse um passo para trás. Você continua funcionando, continua fazendo, continua seguindo, mas algo fica menor por dentro. O curioso é que isso não acontece com barulho, acontece em silêncio. E muita gente só percebe quando já está cansada, desmotivada, sem entender por quê. Daqui a pouco,
eu vou te mostrar o momento exato, aquele instante em que você se diminuiu sem perceber. Porque quando você aprende a reconhecer esse ponto, você pode escolher diferente. E você que quer potencializar os resultados que conquistou aqui no canal, no primeiro comentário desse vídeo tem um produto que vai ajudar você a potencializar esses resultados. Quanto mais vezes você aceita migalhas, mais o corpo aprende que esse é o limite. Quanto mais o corpo aprende isso, mais difícil fica sustentar algo maior. É que aqui muita gente tenta resolver do jeito errado, forçando coragem, se cobrando, se exigindo mais. E isso só aperta ainda mais. A primeira microação logo cedo não é exigir mudança, é parar de se adaptar automaticamente. Perceber o exato momento em que você ia ceder e não ceder por dentro. Só isso já muda o estado. A segunda microação é simples. Escolher um gesto interno de dignidade hoje. Não precisa ser grande nem visível. Basta ser verdadeiro. Quando o corpo sente esse gesto, ele começa a relaxar. E prosperidade não circula em corpo encolhido. Ela circula onde há presença. Mas ainda falta um ponto importante. E é ele que sustenta essa mudança ao longo do dia. Você não aceita migalhas porque quer. Você aceita porque aprendeu em algum momento que pedir mais podia custar algo. Podia custar conflito, rejeição, solidão. E então você se adapta. Você diminui o tom, ajusta a expectativa e engole o desconforto. E isso cansa. No fundo, você não quer excessos. Você quer respeito. Você quer trocas justas. Você quer ocupar o seu lugar sem precisar brigar por ele. E isso começa quando você para de se abandonar para não perder. Prosperidade não cresce onde você encolhe. Ela cresce onde você se sustenta. Agora, enquanto o dia começa, você não precisa prestar atenção em cada palavra. Deixe as frases passarem. O corpo entende antes da mente. E aos poucos, esse lugar interno começa a mudar. Prosperidade não começa quando você exige mais. Ela começa quando você para de aceitar menos do que te diminui. Quando você ocupa o próprio lugar, a vida ajusta a resposta. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o comportamento silencioso que mantém a prosperidade fluindo, sem você precisar se adaptar de novo. Esse é o próximo passo. Agora dê essa oportunidade para você. Reprograme a sua mente para aceitar cada vez mais, porque você merece. As afirmações a seguir vão fazer essa reprogramação acontecer.
Então, respire fundo, continue fazendo suas atividades e ouça apenas isso. Receba essas mensagens. Elas irão se repetir, mas é por meio da repetição que o cérebro internaliza. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje
você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente,
mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa,
seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais.
Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito.
Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar.
Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é.
É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença.
Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente.
Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz. Agora, enquanto o dia começa, seu corpo pode relaxar um pouco mais. Você não precisa se adaptar para ser aceito. Hoje você se permite ocupar o seu lugar. Você não precisa diminuir quem você é. É seguro sustentar a sua presença. Cada vez que você se respeita por dentro, o mundo responde diferente. Você não precisa pedir pouco para não incomodar. Você pode desejar o que é justo. Hoje você escolhe dignidade em pequenos gestos. E esses gestos mudam o seu estado. Prosperidade começa quando você para de se abandonar. Você não precisa lutar para merecer. Basta não aceitar menos do que te diminui. Seu corpo aprende que é seguro receber. E quando o corpo se sente seguro, a prosperidade circula. Hoje você segue com mais firmeza, mais inteira, mais presente, mais em paz.